Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Pastor Alfredo Luiz, muito obrigado, pastor. Minha gratidão a Deus pela sua vida. Que o Senhor Jesus continue te conduzindo com muita graça e sabedoria. Todo o corpo de obreiros, que o Senhor vos dê graça cada vez mais. Cada um de vós que tem cooperado para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. A toda esta igreja, pelo carinho e pela graça que o Senhor tem dado a vocês, minha gratidão a Deus. Que vocês continuem até o fim crescendo cada vez mais. Minha gratidão aos auxiliares que foram me buscar ali no aeroporto, o Eliezer, muito obrigado. Não é ele não, Eliezer? O Eliezer, o Josué, é nós. Muito obrigado pelo carinho. O auxiliar Pedro, que Jesus também te abençoe e te prospere cada vez mais. Que essa obra cresça cada vez mais. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. O versículo 19 diz assim: chegada a tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio e disse: paz seja convosco. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Queridos, depois da pregação, irmão Pedro, você está colocando o reverb? Pede para ele diminuir o reverb e deixar só o volume normal. Depois da pregação, há alguns livros, há 2 temas de livros da minha autoria disponíveis lá fora: a cruz de Cristo, a mensagem da nossa salvação, desde o Gênesis até a carta de Paulo aos Efésios. Eu quero presentear o pastor com esse livro. Nada. E eu tenho outro livro intitulado Solteirismo e Namoro Cristão, os princípios bíblicos para essas 2 fases na vida do jovem de Deus. Cada livro é 30, 2 livros ficam por 50. Se você é esperto e não trouxe dinheiro, eu também sou esperto e trouxe a maquininha. E se você não trouxe cartão, aceita Pix. Queridos, nós lemos 3 versículos, onde nos tais Jesus disse: paz seja convosco. Jesus só está ministrando a paz a pessoas que precisam da paz. Estas pessoas que precisam da paz são seus discípulos. É o dia da ressurreição, e cada paz ministrada tem uma ação de Cristo. Jesus diz: paz seja convosco, e faz algo.
Ele não simplesmente lhes disse: paz seja convosco. Quando ele ministra a paz, verbalizando-a, ele faz algo para que através desta ação a paz seja ministrada, projetada dentro deles para cumprir o que Jesus quer que ela cumpra. É o dia da ressurreição à tarde. Pela manhã, Pedro, João e algumas mulheres já haviam tido a experiência com o túmulo vazio. E aqueles que estiveram a experiência com o túmulo vazio estão com a porta fechada. Jesus abre o túmulo e eles fecham a porta do culto. E Jesus aparece no meio deles, mesmo com a porta estando fechada. Era uma evidência de que a pedra do túmulo não foi retirada para Jesus sair. Se Jesus precisasse que se retirasse a pedra do túmulo para ele sair, ele deveria bater na porta. Se ele precisa que se retire a pedra para que ele saia, ele também precisa bater na porta de uma casa para entrar nessa casa. Mas ele não bateu. Estando as portas trancadas, diz o texto no versículo 19, ele simplesmente aparece no meio e diz: paz seja convosco. Como quem diz, a porta do túmulo não foi aberta para eu sair, mas foi aberta para vocês entrarem e saberem que eu não estava mais lá. O corpo com o qual Jesus está tem a vida celestial, por dentro e por fora, porque antes de sua morte e ressurreição, a vida celestial estava dentro. O corpo era um véu. Por isso Hebreus diz que a carne dele foi cortada como um véu. Por isso que no monte da transfiguração, os discípulos tiveram um rápido vislumbre da divindade dele, porque o corpo de Jesus ocultava a sua divindade, sua glória, estava tudo lá dentro. Está vendo a lâmpada? Ela é uma capa para a luz lá dentro. Assim era o corpo de Jesus. Sua verdadeira essência estava dentro. O corpo era uma capa. Então, eles estão trancados. Me ajude, eles estão. E o texto diz no versículo 19, na primeira menção de paz: eles estão trancados com medo. O medo paralisa-os. É o dia da ressurreição, a pedra já foi removida, as mulheres já pregaram, Pedro e João viram que o túmulo está vazio, mas o medo fez com que eles se trancassem. Já que o medo trancou vocês, impedindo que vocês saiam, o medo que trancou a porta de vocês não vai me impedir de entrar. Agora, se coloque no lugar. Eu estou fazendo o que tu mandou eu fazer. Agora, se coloque no lugar. Você está com medo dentro de uma casa. Está todo mundo ali com medo de quê? Dos judeus. Não é medo dos romanos. É medo dos judeus, dos seus patrícios, dos seus irmãos de sangue, porque foram os judeus que entregaram Jesus aos romanos. Eles estão com medo de serem entregues aos romanos,
do mesmo jeito que Jesus havia sido. Agora, primeiro, porta fechada. Segundo, com medo. Terceiro, com medo, porém ajuntados. Estamos com medo, estamos trancados, mas não vamos deixar de nos reunir. Eu tenho meus medos, você tem seus medos, João tem o dele, Pedro tem o dele, Mateus tem o medo dele, todo mundo com medo, mas todo mundo no mesmo ambiente. Maria, o que você viu, Maria? Eu fiquei lá até o fim, aí de repente ele apareceu e disse que era ele e mandou eu falar para vocês que ele está vivo. Pedro, o que você viu? Olha, eu cheguei lá com João e o lençol estava organizado na cabeceira. E você, mulher de Clopas? O anjo falou que a gente estava buscando o vivo entre os mortos. E aí, a gente vai ou não vai atrás dele? Não, a gente não pode sair, senão vão prender a gente do mesmo jeito que prenderam ele. Como é que a gente faz? E eles conversam, eles dialogam, eles estão reunidos, e para ter culto só falta a presença de Jesus. O ambiente existe, os cultuantes estão reunidos, mas para ter culto falta Jesus. Então do nada Jesus aparece no meio. No meio de quem? De quem está com medo. Agora se coloque no lugar dos medrosos. Você está num ambiente trancado, com medo, de repente, do nada aparece alguém. Paz. Pedro era o mais expressivo, poderia dizer: paz. Paz seja convosco. A paz ainda não adentra dentro deles. É aí que eu disse que Jesus fala e faz. E o que Jesus faz? Está aqui, ó. Paz seja convosco, 19, versículo 20. E tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Tendo dito recebam a paz, mostra as mãos e o lado. Como quem diz: sou o mesmo. Vocês têm na mente a minha imagem, ferido, rasgado, sangrando, preso numa cruz. Agora eu apareço do nada no meio de vocês. Antes que vocês se perguntem quem é este, eu digo: eu sou o mesmo. Vejam as marcas, vejam o meu lado. Com essas marcas, Jesus estava dizendo: eu venci a cruz. Então, a primeira paz é para inspiração. A porta está trancada, ele entra. Isso me inspira. Se a porta trancada não impede que ele entre, ela não pode me impedir que eu saia. Segundo, eu estou com medo, ele diz: receba paz. A primeira paz é para inspirar. Olha o que ele diz: paz seja convosco. Veja minha mão, veja meu lado. A gente só bate em Tomé, mas todo mundo precisou ver a marca. Ainda, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Estavam com medo e tristes. Agora, quando viram as marcas da cruz, se alegraram. Só se alegraram porque viram as marcas da... Olha que legal. Se alegraram.
Quando eles estão alegres, é Ele. O medo já saiu. Tem a segunda ministração de paz, que é para autorização. A primeira ministração de paz é para inspiração. A segunda é para autorização. O que é autorização? Autorizar. O que é autorizar? Capacitar. Olha só, versículo 21. Disse-lhe, pois, outra vez: paz seja convosco. Estão felizes, mas ainda estão incomodados com alguma coisa. Então ele ministra paz pela segunda vez. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Os bichinhos tinham acabado de receber paz. Aí agora Jesus vem e atribula. Porque quem é autorizado por Jesus tem uma paz, mas não é uma paz que me cala. Não é uma paz do silêncio. Não é uma paz paralisante. Paz seja convosco. Amém. Vejam minhas marcas. Já vi. Ele está dizendo: eu paguei um preço. Paz seja convosco. Amém. Vaza. Como assim, Senhor? Recebemos a paz, aqui está legal, porta trancada, judeus lá fora, nós aqui dentro, desfrutando da tua presença. Olha que top! Isso que é culto, vaza. Aqui está bom, vaza. Senhor, a gente está reunido, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como o Pai me enviou. Olha o modelo. Qual é o modelo de envio para a igreja? O Pai enviando o Filho. A prova de amor foi o Pai enviar e o Filho vir. Jesus não ficou esperando os homens virem a Ele. Jesus veio aos homens. E Ele diz: como o Pai me enviou, eu vos. Ele foi enviado e obedeceu. Assim a igreja é um povo enviado, só precisa obedecer. Só que chega perto do congresso, a gente diz: vamos orar para Deus mandar a alma. Jesus não ficou lá em cima: Pai, traz as almas. Não, o Pai disse: vai, o Filho vem. E o Filho que veio voltou e enviou o Espírito veio. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele veio enviado do Pai e se intrometeu no nosso mundo. Agora, essa desculpa de cada um cuida da sua vida é máscara de crente covarde. Sabe, esses jovenzinhos que não se submetem às escrituras sagradas para esperarem um tempo de Deus para seus relacionamentos, e a maioria deles são net crentes, web crentes, só prega na net. O negócio deles é digitar no Facebook, é pitbull. Deus não se intromete em relacionamento de ninguém. Quem é você para dizer o que Deus pode e não pode fazer? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, não foi não. Adão e Eva pecaram quando estavam quietinhos, Deus se intrometeu. Adão, cadê você? Eva, o que você fez? Abraão estava
de boa. Deus se intrometeu e disse: vaza daí, vai peregrinar. Ezequiel estava tranquilo em casa. Deus apareceu, puxou pelo cabelo e levou para onde ele deveria ir. Isaías estava de luto. Deus apareceu e o chamou. Ele se intromete. Os discípulos estão trancados, se autoprotegendo. Jesus aparece no meio e diz: saiam daqui. O que é isso? A igreja tem que se intrometer. A igreja tem que falar. A igreja tem que avançar. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como que ele foi enviado? De cima para baixo. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado na forma de servo, torna-se homem, e foi obediente até a morte. Então ele veio de cima para baixo. A igreja também. A igreja é um povo enviado de cima para baixo. Isso quer dizer que no padrão de Deus, o mundo está abaixo do padrão da igreja. Não precisamos em nada do mundo, digo no sistema mundano. Se temos Cristo, temos tudo. Se temos o Evangelho, temos tudo. Então, irmão, ele veio de cima para baixo. A igreja às vezes tem que aprender a descer, porque como ele foi enviado de cima para baixo, nós também. Às vezes você tem uma profundidade do texto, mas no evangelismo você prega o ABC do evangelho. Você pode ser um mestre na palavra, mas para ganhar almas, você usa João 3,16. Você canta o hino da cruz. E às vezes você pensa que todos na igreja são mestres. Não são. Deus faz com que desçamos ao nível dos homens, para trazê-los de baixo para cima. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lucas 10, Mateus 10. Eu vos envio como cordeiro ao meio dos lobos. Por que que Jesus nos envia como cordeiro? Porque ele foi enviado como cordeiro. E é por isso que ele diz: como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus não envia lobo para meio de cordeiro. Jesus envia cordeiro ao meio dos lobos. Ele está dizendo: do jeito que o Pai me enviou, sabendo que haveria oposição, eu também envio vocês. A igreja pacificada não é uma igreja parada. Igreja que recebeu a paz de Jesus é a igreja que avança. Lembra do que eu disse no início? Jesus falava e fazia. Ele não simplesmente dizia: Pai seja convosco. A primeira vez que ele disse Pai seja convosco, ele fez o quê? Mostrou as mãos e o lado. A segunda vez que ele disse Pai seja convosco, ele diz: como o Pai me enviou, eu vos envio. E tendo dito isto, assoprou sobre eles. E disse: recebei o Espírito Santo. O que é que Jesus está fazendo aqui? O que ele está dizendo é: ninguém é enviado, ninguém pode ir sem antes receber poder. Ah, irmão, tem
gente que não entende o crescimento das Assembleias de Deus. Tem gente que não entende o desenvolvimento do pentecostalismo. Eu vou dar uma explicação pesquisada e vou dar uma explicação de nossa experiência. A pesquisa no Instituto Israelita de Teólogos Não Pentecostais disseram: o ramo do cristianismo que mais cresce são os pentecostais. E quando perguntaram aos especialistas por que o pentecostalismo é o ramo do cristianismo que mais cresce, a resposta foi: é que eles não esperam seus pregadores virarem reverendos para começarem a evangelizar. Quem teve a experiência com Jesus, quem foi batizado, quem recebeu dons, sai por aí dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para o céu. Jesus não te batizou com o Espírito Santo para você ficar labalaia na igreja. Ah, pastor, mas eu sou crente de banco. Vá congregar na praça pública, está cheia de banco para você. A igreja recebeu o Espírito Santo para avançar, para evangelizar, para pregar. Irmão, não é questão de dom, é questão de obediência. Eu envio. Só que aos mesmos que Jesus disse vão, ele disse recebam o Espírito. Porque ninguém pode ir sem poder. Ninguém pode ir sem ser capacitado pelo Espírito. Moisés não começa enquanto não vê sinais. Eliseu não começa enquanto não herda a capa. Isaías não começa enquanto não tem a visão e ouve a quem enviarei. Ezequiel não começa enquanto não desmaia diante da glória. O próprio Jesus foi cheio do Espírito, venceu Satanás e depois começou. O apóstolo Paulo só foi depois de 3 dias de jejum e oração. Foi cheio do Espírito e aí começou. Ele diz: Pai seja convosco. Vão. Em muitos lugares, os metros quadrados mais evangelizados são os locais que os crentes se reúnem. A mulher vê o marido lendo Bíblia. Você está lendo Bíblia, meu amor? Vou pregar na igreja. Minha filha, você está ensaiando, minha filha? Sim, para cantar na igreja. Mãe, essas roupas aí, mãe, é para o bazar da igreja. Tudo é igreja. Nós criticamos os desigrejados, mas a gente é templocêntrico. Fica tranquilo que eu não peço para dar glória não. O glória é aqui, o louvado seja Deus é aqui, o eis-me aqui é aqui. E lá fora? Deus está me mandando dizer a essa igreja: não é para esperarem as pessoas virem, não é para calar a boca enquanto a militância gay avança de lá para cá querendo nos calar. Não é para calar a boca enquanto a rede de esgoto vem de lá para cá tentando nos calar. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a... Me ajuda. As portas do inferno não prevaleceriam contra a... Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Se tem algum perigo vindo de lá para cá, você entra em casa e fecha a porta. Você não usa a porta para atacar,
você usa a porta para se defender. Então tem muita gente, quando vê o levante contra a igreja, usa o versículo errado. É as portas do inferno, né, contra nós, mas não vai prevalecer. Está errado. Se o inferno está atacando e a gente está calado, está errado. O versículo é: as portas do inferno não prevalecerão. Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Isso quer dizer que não é o inferno que vem de lá para cá, é a igreja que vai daqui para lá, e o inferno não vai resistir, irmão. Então, pelo amor de Deus, seu Facebook, seu Instagram não é local de postar fotinha de linguinha para fora, é lugar de pregar o evangelho, é lugar de falar de Jesus. A escola, evangelize na escola. Porque a professora ateia, o professor ateu está batendo no evangelho e você calada, está batendo no evangelho e você calado. Mas pastor, o Estado é laico, ok, mas todo ismo é prefixo de religião. Se ela pode falar de ateísmo, se ele pode falar de ateísmo, você pode falar de Jesus Cristo, de evangelho, de poder de Deus. Põe uma coisa na sua cabeça: se vem de lá para cá, a gente vai daqui para lá, e não vai ter colisão frontal, vai ter atropelamento, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas isso é para quem recebeu poder. Paz para inspirar, paz para autorizar. Vai, avança, eu enviei vocês. Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito. Jesus está fazendo aqui um mini Pentecostes. Recebei o Espírito. Aí ele faz o quê? Se ele assoprou, ouviu um som de o sopro tem som de quê? Dá para ficar mais bonito. O sopro tem som de quê? Ó, ele assoprou, sim ou não? Ele não está mandando ninguém soprar, ele assoprou. Ele assoprou. Ele está fazendo um som de um vento. Ele está dizendo aos discípulos: eu sou o mesmo de Gênesis 2 que soprou nas narinas do homem. Ele está dizendo aos discípulos: eu estava lá quando soprou e as águas do dilúvio diminuíram. Gênesis 8. Ele estava dizendo aos discípulos: fui eu quem soprei na visão de Ezequiel para que os ossos se tornassem um exército. E ele está dizendo aos discípulos: isso aqui é só um mini. Isso aqui é só um mini. Guardem na mente de vocês esse som. Jesus está fazendo um protótipo do Pentecostes. Por quê? Porque Jesus morre na Páscoa, ressuscita no primeiro dia de primícias. Da ressurreição de Jesus para o Pentecostes foram 50 dias. Ele fica 40 dias na terra. No 40º dia ele sobe. Do 40º dia para o Pentecostes, 10 dias. Pente, 50º, Costes, colheita, 50º dia da colheita. No dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Cristo, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de quando o vento lá em cima da descida do Espírito começa a se exercer dentro do cenáculo, o som desse vento que age pelo lado de fora é ecoado na interioridade do cenáculo. Imagina os discípulos dizendo: eu conheço esse som. Lembra que eu disse que a segunda paz é para autorização? Vai ficar pesada a mensagem agora,
mais pesada. 23. Aquele a quem perdoardes os pecados lhe são perdoados. A igreja já recebeu a paz, a igreja já viu as marcas da cruz, a igreja já foi enviada, a igreja recebeu o sopro do Espírito, porque são os discípulos reunidos, os primeiros membros da igreja de Jesus. Nós somos a continuação daquela igreja. É só ler direitinho a pregação de Pedro em Atos 2. Aí agora ele olha para essa igreja e diz: a quem vocês perdoarem, estes que vocês como igreja perdoarem, serão perdoados. Jesus continua: mas aqueles a quem vocês reterem o perdão, estes não serão perdoados. Essa autoridade foi dada à igreja. Ai do pregador rejeitado pela igreja, ai do cantor que a igreja rejeita, ai do líder que a igreja rejeita. Se a igreja não ligar aqui, não é ligado lá. Se a igreja não trazer para a comunhão aqui, não é ligado na comunhão lá. O que é que diz Mateus 18:15? Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o irmão. Não é ganhar a discussão, é ganhar o irmão. Mas como é que começa a restauração? Você e o pecador. Mas se ele não te ouvir, leva contigo ainda 2 ou mais um, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ou seja, você está exortando alguém a se arrepender, a confessar, a abrir mão de seu pecado, e essa pessoa diz: não estou nem aí, nem para você, nem para os pastores que você trouxe. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Tá, mas você fazia parte da igreja, agora você está se rebelando contra a doutrina, contra os princípios. Então você não falou só para mim, você está vendo que há 2 ou 3 testemunhas. Agora o pecado se tornou público, tem que ser contado à igreja. Versículo 17: se não escutar, é Jesus falando, se não escutar você e as testemunhas, dize-o à igreja. Porque em Mateus 16 Jesus disse a Pedro: a ti eu dou a chave. O que ligares aqui é ligado lá, o que desligares vai ser desligado. E Pedro abriu a chave do reino no dia de Pentecostes. Foi ele que pregou e quase 3.000 almas se converteram. Foi ele que abriu a porta. Só que para que Pedro não se orgulhasse pensando que ele detinha o poder do céu, no 18 Jesus disse: é a igreja que faz isso, Pedrão. Você tem essa autoridade, Pedro, se você estiver ligado à igreja. Aí se não escutar, diz a igreja. E se não escutar a igreja, olha só, o cabra está em rebeldia, está em pecado, ele não escuta um irmão que vai falar com ele, ele não escuta 2 ou 3 que vão falar com ele, 2 ou 3, mas o irmão que foi falar com ele, 4. Ele não escutou 4, diz-o à igreja. Para excluir, não. A igreja vai orar, a igreja vai exortar. Vários irmãos vão dizer: rapaz, tu se converte, não vergonha na cara, rapaz, se humilha, confessa, bora voltar para Jesus. E ele vai dizer: eu não quero ouvir a igreja. Se ele disser: todo mundo aqui não presta, eu não confio em ninguém, aí vem o 18. É Jesus, o amor. É Jesus, o amor. Ó o 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes, plural, igreja, na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra. Jesus está falando isso aqui para quem? Para a... Me ajuda, para de graça. Para a... Aí agora vem o 19. Também vos digo que onde estiverem 2, perdão, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Isso aqui não é para dar bênção, carro, moto, namoro, cura. Não! Isso aqui é sobre ligação ou exclusão de alguém.
Mas olha o que Jesus disse: para exclusão não precisa ser toda a igreja, 2 ou 3. Por quê? Porque o pecado já se tornou público. Aí tem neguinho que o pecado já se tornou publicamente, ele quer confessar no secreto. Pecado secreto pode se tratar no secreto. Quando se tornou público, 1, 2, 3, 4 e a igreja sabe, tem que se tratar com a igreja. Não é invencionice, foi Jesus que ensinou. Só que Jesus diz: por 2 ou 3 a exclusão pode ser feita. Pastor, excluindo? Sim. É agora que entra o versículo que a gente isola. Versículo 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Ele está no meio de quê? De 2 ou 3 de igreja que não cresce? Não! Ele está no meio da reunião que desliga crente rebelde da comunhão. Mas ele também está no meio da reunião que traz de volta o pecador arrependido, que reconhece a autoridade que ele deu à igreja. Deu para entender? Ok, bora para o dia da ressurreição. Eu estou autorizando vocês. Quem a minha igreja perdoar, esse é perdoado. Quem a minha igreja não perdoar, este não é perdoado. Quem a igreja ligar, eu ligo. Quem a igreja desligar, eu desligo. Me ajuda para a gente ir para o próximo ponto. Jesus está dando essa autoridade para quem? Que é formada de discípulos. Bora lá? Que é formada de... Olha agora. Olha o que João diz no versículo 24. Ora, ele vai conectar a ação de alguém com a pregação de Jesus para a igreja. Ora, Tomé, um dos irmãos, não estava com eles quando Jesus veio. Na linguagem eliseusada, sabe o que é que João está dizendo? Tomé não foi para o culto. Vou perguntar de novo: a quem Jesus deu autoridade para ligar e desligar? Quem não foi para o culto? O que Tomé está dizendo? Não, eu vou lá ficar me reunindo com eles, nada. Jesus morreu, eu só lembro dele rasgado, sangrando, preso, coitadinho. Não, eles estão lá reunidos falando de quê? De Jesus morto, de Jesus morto. Eu quero lá saber de Jesus morto. Ele não sabia que eles não estavam falando de Jesus morto, era o Jesus vivo que estava pregando no meio deles. Mas Tomé não quis ir para o culto. Olha que coisa linda, perfeita, maravilhosa e gloriosa que a gente tem que aprender. Versículo 25: disseram-lhe, pois, os discípulos. A igreja foi atrás dele. Ele não foi para o culto, a igreja foi lá e montou. Jesus está vivo. Se isso vai te atrair para o culto, irmão Tom, Jesus está vivo. Olha o que os discípulos dizem no versículo 25: vimos o Senhor. Tomé, a gente viu ele, apareceu no meio da gente. Tomé, olha o que Tomé diz: se eu não vir as marcas na mão. Olha o que Tomé diz: se eu não meter o dedo no buraco da mão e não meter o dedo, a mão, não meter o dedo no buraco das mãos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Peraí. Para o teclado aí rapidinho. Jesus tinha acabado de dizer aos discípulos: se vocês ligarem aqui, perdoarem aqui, é ligado lá, sim ou não? Sim.
Essa igreja com essa autoridade chegou lá no irmão Tomé e disse: irmão Tomé, Jesus está vivo. Sabe o que é que irmão? Olha o risco que ele está correndo. Irmão Tomé, Jesus está vivo. Não creio. A igreja acabou de ser autorizada. E ele está dizendo para a igreja: eu não creio em vocês, eu não quero saber de vocês. Vocês inventam, vocês mentem, vocês erram, vocês pecam, vocês caem, vocês ferem. Sim, desigrejado, a igreja tem muitos problemas, até porque alguns problemas você deixou aqui quando você congregava com a gente. Mas mesmo com seus problemas, ela é a única representatividade de Jesus na terra. Só ela pode te ligar, só ela pode te trazer para a comunhão. Eu não creio na igreja. Sabe o que é que os irmãos falaram? Foram embora. Mas Jesus é bom. Jesus é bom. Oito dias depois, os discípulos estavam reunidos com a porta fechada. E Tomé estava com eles. Aleluia! Jesus sabe das suas dúvidas, Jesus sabe das suas guerras internas, Jesus sabe das suas pelejas, mas Ele sabe que você sabe que não vale a pena desistir da igreja. Tomé disse: eu vou lá hoje ver como é que está os irmãos, vou ver se eles estão reunidos. Agora tadinho de Tomé, porque Tomé não foi para o culto, ele perdeu muita coisa. Está preparado para dar glória? Está preparado para dar glória? Então fala para alguém: não falta culto não. Quer ver? Quer ver? A primeira coisa que Tomé perdeu: demonstração da vida eterna. Por quê? Se Jesus está vivo, ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, ele pode conceder a vida eterna. A segunda coisa que Tomé perdeu: a alegria espiritual. Porque Jesus apareceu, disse: Pai seja convosco, e todos se alegraram. Terceira coisa que Tomé perdeu: a mensagem de paz. 2 vezes Jesus havia dito: paz seja. A quarta coisa que Tomé perdeu: a vocação ao ministério. Pois quando eles estavam reunidos, Jesus disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Tomé não estava. Se ele pregasse, não estava debaixo da autoridade. E a última coisa que Tomé perdeu: se Tomé fosse para o culto, irmão, o diabo quer te tirar do culto, mas Jesus não vai deixar. Jesus não vai deixar. Ele vai te segurar. Pode ser hoje, irmão, pode ser agora. Teve gente aqui que foi uma luta travada para chegar aqui, foi uma batalha para você estar aqui. Jesus está dizendo: eu vi. E aí, pastor, e aí é que aquilo que Tomé tinha perdido, ele vai recuperar. Jesus chegou e disse: Pai seja convosco, Pai seja convosco. 26. Toda a igreja comigo. Eu falo e tu repete. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Pai seja convosco. Olha para mim, tudo igual, sim ou não? Porta fechada, Jesus no meio, o Pai seja convosco, sim ou não?
Só tem uma diferença. Tomé estava no culto. Pastor, mas Tomé é o mais fraco. Pois é, Jesus foi por causa dele. Pastor, Tomé perdeu a fé. Jesus foi por causa dele. Pastor, Tomé quer desviar. Jesus foi por causa dele. Pastor, Tomé quer desistir do ministério. Jesus foi por causa dele. Ele não desiste de você. Você caiu, Ele levanta você. Você parou, Ele te dá asas para voar. Disseram que você não iria. Não é você quem vai, é Jesus quem vai te levar. Jesus só foi por causa dele. Quer que eu te prove que Jesus só foi por causa de Tomé? Leia a Bíblia 27. No 26 ele diz: Pai, seja. Ou seja, uma mensagem geral. Agora imagine. Os maridos sabem o que é isso. Só quem é casado. Você está aqui, ó. Aí o pregador bate na gente, a esposa faz. Olha aí, Deus falando. Agora tu imagina Jesus no meio. Pai seja convosco. Pedro em Tomé. Falei. João, falei. É com você, Tomé. É para você, Tomé. Versículo 27. Disse Jesus a Tomé: por que não foi com Pedro? Pedro creu. Por que não foi com João? João creu. Por que não foi com Mateus? Mateus creu. Por que foi com Tomé? Porque a fé está ferida. Ele está sem fé. 27. Disse a Tomé. Disse a quem? Para de graça. Disse a quem? Então ele foi lá por causa de quem? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você. O que eu tenho é bem melhor. Tua mão, então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido A voz da igreja reflete a voz de Deus. Quando ela fala a palavra de Deus, Jesus está te sarando agora. Receba paz. Receba paz. Tomé, põe aqui o teu dedo. Ele não falou para Jesus assim: eu só vou crer se tu deixar eu tocar no teu dedo e botar a mão. Não. Ele falou para a igreja.
E quando fala para a igreja, Jesus ouve. Porque o que Tomé tinha falado aos discípulos, Jesus vai falar para ele. Põe o dedo aqui. Imagina o dedinho dele. Quando ele está estendendo o dedinho, Jesus diz: mete a mão aqui. Você está pensando em Jesus, né? Volte para Tomé. Ele está aqui dentro. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Quando ele está estendendo a mão, irmão, eu e tu vendo Jesus assim, toca aqui, aí tu ia botar o dedinho, põe a mão aqui, aí não é mais o dedinho, é a mão. Quando a mão está abrindo, Jesus olha para ele e diz assim: não seja incrédulo. A mão que estava indo. O crente precisa ver para crer? O crente precisa ver para crer? E o incrédulo? Toca aqui, pega aqui. Aí ele está estendendo a mão. Aí Jesus diz: não seja incrédulo. Seja crente. Sabe o que aconteceu? Tomé se encolhe, cai de joelho e diz: tu és meu Senhor, tu és meu Deus. Virou crente de novo. Quando Tomé diz: tu és meu Deus, ele pensou que Jesus ia dizer: bonitinho, parabéns pra você. Não, não. Tomé não é bebê e Jesus não é babá. Quando ele diz Senhor meu e Deus meu, Jesus diz: só porque você me viu, você creu. Aí agora Jesus fala da igreja. Jesus fala com Tomé e fala da igreja. No momento presente ele fala para Tomé: porque me viu, creu. Aí ele fala de nós: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Eu nunca vi, mas eu creio. E porque eu creio, um dia o verei face a face. Quando a trombeta tocar, eu o verei. A primeira paz foi para inspirar, a segunda paz foi para capacitar, a terceira paz foi para repreender. Não seja incrédulo, seja crente. Eu encerro. Tomé tinha perdido um monte de coisa. A paz ele recuperou. A fé ele recuperou. A certeza da vida eterna ele recuperou, porque ele está vendo Cristo ressuscitado. Falta o envio missionário e o poder do Espírito. Tinha 8 dias que Jesus havia ressuscitado. Sabe o que é que Jesus faz com ele? Vai ter que esperar. Quem mandou faltar culto? Tu não ficou incrédulo 8 dias? Daqui a 32 eu subo. Daqui a 42 eu te entrego o que você perdeu. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam, Tomé estava lá. De repente veio do céu um som como de um. Imagina alguém dizendo a Tomé: ó Tomé, é o mesmo som, é o sopro, Tomé, é o sopro, Tomé, é o sopro. Tomé foi cheio do Espírito. E ele foi o responsável por levar o evangelho para a Índia. Morreu.
debaixo de tortura, mas não negou o nome de Jesus. Eu tenho minhas guerras, mas eu preciso da igreja. Eu preciso do ciclo de oração. Eu preciso cear com os meus irmãos. Eu preciso ouvir meu pastor. Eu preciso orar com aquelas irmãs. Você tem suas guerras, mas a igreja é o exército. E você só pode vencer se você estiver no exército. Onde está a primeira pessoa que ouviu essa palavra, mas quer voltar para Jesus hoje? Você quer voltar para a casa de papai? Eu quero orar por você agora. Saia do seu lugar e vem aqui na frente, que a gente vai orar por você. Onde está a primeira pessoa que ouviu essa palavra e vai voltar para Jesus hoje para ter a sua fé sarada? Fica em pé, irmãos. Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus agora? A igreja que foi autorizada vai te convidar para vir à frente. Alguém vai olhar para você e vai te convidar para vir aqui. Vem cá. É noite de religação. É noite de perdão. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você sente que o Pai está te atraindo. Vem, porque papai está te chamando. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. A gente espera você vir, pode vir. É noite de religação. É noite de religação, é noite de perdão. Está vindo, pode vir, a igreja está te esperando para orar por você. Jesus. Venha, saia do seu lugar, papai te ama, te chama, quer mudar você. Já temos vidas aqui na frente que se sentem atraídos pela presença de Deus. Jesus disse: se o Pai não trouxer, ninguém vem. Jesus disse que só vem a Ele quem o Pai atrair. A graça que atrai é a graça que sustenta. Temos 3 vidas aqui, é isso? 2, 3. 2. Você está voltando para Jesus, filho? Não, está acompanhando. 2 vidas para Jesus, eu estou esperando a terceira. Eu estou esperando a terceira vida, que sabe que é noite de salvação para a sua vida. Eu vou falar mais um versículo e vou orar por essas pessoas. 1 João capítulo 2. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho de Deus, este tem o Pai. Vamos orar, irmãos, por essas pessoas. Senhor Jesus, obrigado porque sua palavra foi pregada. Aqui está esta moça, aqui está este homem.
que reconhece que precisa do seu perdão e da vida eterna que o Senhor tem para dar. Toca onde não tocamos, entra onde não entramos e faz o que não fazemos, Jesus, para a honra e glória do seu eterno nome. Vem que eu estou te esperando. Essa é a noite que o Senhor marcou para marcar essas vidas, e nós acreditamos, Pai, que eles vão dar trabalho para Satanás e trabalhar para Jesus. Deus não aposenta vasos, Deus renova vasos e os usa com mais graça e glória, em nome de Jesus. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. Por favor, sem nenhum instrumento agora. Seu nome, moça? Kellen. Fala comigo, Kellen. Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e o meu Salvador. Leva o microfone para ele. Voltando, Roberto. Senhor Jesus, eu volto para ti. Me recebe como seu filho. Não apaga meu nome no teu livro. E não me desliga da tua igreja. João Pedro. Senhor Jesus, como seu filho, me recebe como seu filho. Me recebe na sua igreja. E não apaga meu nome do teu livro. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode anotar os nomes deles e passar para nós? Anota aí no celular, no caderno, o nome. Quem vai anotar? Hã? Mas de boca não é para anotar. Fiquei sabendo que Jesus salvou 7 almas aí já. Hoje mais 3. Vai salvar um monte de alma. Estou esperando a equipe que anota nome, telefone, endereço, e-mail. Obrigado, pastor. Eu agradeço essa rica oportunidade.